Às vezes a pessoa está numa sarjeta, está numa UTI, está num presídio, né? Às vezes está envolvida nas drogas de maneira que ela nem fala, nem responde mais por ela, mas nada disso é importante. O importante é que alguém está o quê? Alguém está buscando, alguém está pedindo e alguém está acreditando. É assim que nós demos início aqui essa noite, tá certo, gente? E vai ser desse jeito, tá bom? Então tá certo. Vamos agora sair do mural e vamos para a nossa palestra aqui, em que eu espero poder mais uma vez ajudar vocês aqui essa noite. Hoje eu quero mostrar para vocês a importância de a gente ajudar as pessoas, tá? Às vezes a pessoa está no sofrimento e a gente só sabe falar assim: é sem vergonha, é vagabundo, não presta, né? Por que não sai dessa vida? A gente quer essa noite tentar explicar o que é o vício, tá certo? Alguém já teve vício aí? De alguma coisa? Não, nem onde você estiver? Vício. Vício é uma coisa terrível, certo? Vício é uma coisa terrível. Vício é aquilo que domina a pessoa, tá? Vício é aquilo que domina a pessoa. Geralmente, quando se fala de vício, se fala de drogas, não é verdade? Se fala do vício do tabaco, né, do cigarro, mas na realidade o vício é também o café. Tem pessoas que não conseguem ficar sem o café, não é isso? Outros não conseguem ficar sem isso ou sem aquilo. Vício é vício, independentemente do que seja a substância, do que seja, né? Se seja um cigarro, se seja um café. Vício é vício. Tudo aquilo que domina a pessoa, tudo aquilo que exerce uma força superior, uma força maior, e que a pessoa se torna submisso a ela, isso é um vício. Televisão é um vício, novelas é um vício, futebol é um vício. Tudo aquilo que você não consegue ficar sem, tudo aquilo que você é dominado. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, está me entendendo? Tem gente que confunde hábitos. Não, eu tenho um hábito. O que eu tenho é um hábito, não é um vício. Mas até onde é um hábito e até onde não é um vício? Tem pessoas que, se não dormir no canto dela, se não dormir no travesseiro dele, é tanta frescura que deixa de ser hábito. Isso é vício. O vício não é só aquilo que você... O hábito é aquilo que você, se tiver possibilidade, você pratica de maneira natural. Eu durmo aqui nesse canto. É um hábito. Eu cheguei para dormir, minha esposa está dormindo desse lado. Eu durmo do outro. Isso é um hábito. Mas quando o hábito mexe com você, te leva a tomar uma atitude, exercer um poder, uma autoridade, dizer: não, eu não durmo se não for nesse canto, eu não sento se não for nessa cadeira, não é isso? Eu não bebo se não for nesse copo, não é verdade? Se eu não fumar um cigarro, eu fico desesperado. Se eu não tomar um café, nossa, o que vai acontecer comigo? Tá certo? Isso deixou de ser o quê? Deixou de ser um hábito e passou a ser o quê? Um vício. Passou a ser algo que o quê? Está te dominando. Então isso é vício. Então a pessoa fala: eu sou liberta. Por que a pessoa diz que ela é liberta? Por quê? Que fala que é liberta? É porque ela deixou de fumar, então fala que isso é libertação. Então, o que acontece?
deixou de beber. Então, a pessoa foi liberta. Não é assim que fala, de maneira trivial? Ah, deixei de beber, estou liberto. Ah, deixei de fumar, eu estou liberto, né? Então, a informação de maneira trivial, aí a pessoa fala assim: por que a minha vida ela não anda para frente? Por que a minha vida só o quê? Anda para trás? Eu fui liberto. A libertação já aconteceu na minha vida, quando na realidade a pessoa ela recebeu uma libertação parcial. Ela foi liberta de algumas coisas, de outras coisas não. Eu sou quase com orgulho, nossa, eu bebia vinho e não bebo mais, eu estou liberto. Mas na realidade, o que é que acontece? Se faltar o café para aquela pessoa, ela vai até no vizinho tomar. É verdade ou não é verdade? É verdade ou não é? Que libertação é essa? Tá? Então, preste bem atenção no que eu estou passando aqui essa noite. Estou passando uma informação técnica do que é libertação, o que ajuda a pessoa a alcançar o domínio próprio, a alcançar o equilíbrio. Então é essa a intenção, é isso que nós tensionamos aqui essa noite, tá? Quando nós lemos aqui, quando fala sobre vícios, não cita-se exatamente, não se nomeia isso ou aquilo, tá certo? Fala os beberrões, não sei o que, sei lá o que, mas na realidade, tudo aquilo que mexe com você, tudo aquilo que você não fica sem, entendeu? Tudo é o que está dominando a sua vida. O espírito, no mundo espiritual, os espíritos, eles se alimentam dos vícios, tá certo? Quem são os alimentadores de espírito? São as pessoas que têm vícios. Por que o espírito não deixa uma pessoa ser liberta? Porque ele se alimenta daquela pessoa. Você chega para uma pessoa e fala assim: deixa de usar drogas. Falamos ou não falamos? Deixa. Mas deixa a pessoa pedir para nós parar de tomarmos café, por exemplo. Entende? Ah, mas eu não consigo ficar sem tomar café. Nós não estamos falando daquilo que prejudica mais, o que prejudica menos. Nós estamos falando daquilo que domina o nosso corpo. Estamos falando daquilo que exerce uma autoridade superior a nós, que exerce um poder superior na nossa vida. Isso chama-se vício, seja o que for, tá certo? Eu vou mostrar num vídeo aqui como que funciona a questão do vício. Mostrar só um pedaço, quero que vocês acompanhem no telão, como que funciona. Vou colocar sem áudio mesmo, porque não há necessidade de colocar com áudio. Então aqui nós temos, dá para acompanhar no telão aí, nós temos aqui, dá um pause. Nós temos aqui um chefe de família chegando na sua casa. Esse rapaz aqui, ele saiu do seu serviço, tá certo? E ele foi para sua casa com a ideia, a esposa dele é professora. E ele chega e a esposa está acabando de se arrumar, porque a esposa dá aula à noite. Então no seu emprego ele mentalizou: eu cheguei em casa, minha esposa vai estar se arrumando para ir dar aula, e eu então vou conversar um pouquinho com ela e vou ficar em casa. Essa é a ideia dele. Então vamos acompanhar a matéria. No sofá, ele pausa. Esse ser que está sentado no sofá é uma entidade, é um espírito. Roda a imagem para ficar mais claro. Aí tá bom. O ser que está sentado no sofá é uma entidade, é um ser espiritual, certo? É um ser espiritual. Aí acontece o quê? O ser espiritual já está ali para fazer o trabalho dele, para fazer a obra dele, certo? Então,
espiritual vai tentar agora mudar ele de ideia. É assim que acontece. A pessoa não está, às vezes, pensando em fazer uma maldade, mas o ser vem, certo? Não está pensando em beber, mas o ser vem. Não está pensando em fumar, mas o ser vem. Não está pensando em tomar café, mas o ser vem, certo? Para que não fique uma informação muito trivial, muito comum, muito Maria vai das outras, eu quero tirar aqui aquela margem, que é a margem justamente do hábito. Por quê? Cria-se o organismo, ele costuma, tá certo? Então a desintoxicação, até você ficar livre daquela substância, leva-se um período. Mas quantas vezes você faz as coisas e acha que você está fazendo o que você quer, quando na realidade não. Tudo aquilo que te leva para a beira de um fogão, beira de uma geladeira, à beira de uma garrafa de café, à beira de uma cerveja, à beira de um vinho, à beira de uma televisão, de um rádio, de um futebol, seja o que for. Aquilo que você é escravo, não, você tem que ir. E nem um robô. Isso chama-se vício. O vício não é só a droga. Vamos acompanhar. Aí você observa que ele chega em casa e ele já sente uma dor nas costas, porque a entidade está atrás dele, não, o encosto está atrás dele. Acompanha lá para você ver. O encosto já está mudando a cabeça dele. É assim que funciona na vida dos filhos, na vida de tudo. A esposa está lá, se arrumando para dar aula. A esposa troca um diálogo com ele e pergunta para ele: você pagou aquela duplicata, aquela nota? Ele fala: eu esqueci. Eles dialogam um pouquinho e tal, aquela coisa de casal, mas o encosto está presente ali, o espírito mau está presente ali. O espírito quer se alimentar do vício, certo? Seja o que for. Aí ele vai até a geladeira e pega uma maçã. Ele quer comer maçã, ele não quer beber uma cerveja, ele quer comer uma maçã. Mas preste atenção, o encosto já falou na cabeça dele. Quando eu for tratar esse assunto propriamente dito, olha lá, pausa. O encosto se alimenta do vício. Está dando para ver lá? Ele bebe aqui, e o encosto se alimenta onde? Aqui. Você está alimentando o encosto com o quê? Com café? Com guaraná? Com futebol? Com novela? Com droga? Com crack? Com... eu durmo nesse canto. Se não for esse canto eu não durmo. Eu durmo com esse travesseiro. Se não for com esse eu não durmo. Meu amigo, viaje o quanto você puder. É vício. Eu só dou palestra se for em pé. Se dou palestra se sentar naquela cadeira. Eu só dou palestra se tiver vício. Aquilo que mexe em você, aquilo que manipula você, que norteia você, que direciona você, que dá as ordens a você. Nessa matéria, a pessoa queria comer uma maçã, mas o encosto queria se alimentar. E o encosto, ele fica nervoso. E ele começa a irritar a pessoa. E a pessoa começa a ficar irritada. Certo? E aí ele vai, roda um pouco mais, vai observando, ele vai se alimentando, se alimentando, se alimentando, se alimentando, se alimentando. É desse jeito. Ficou satisfeito. Mas não ficou satisfeito por ficar satisfeito. Tá bom. Essa matéria um dia nós vamos trazer na íntegra aqui, vamos explicar na íntegra. Por enquanto, nós vamos deixar só aqui hoje. Deixar só uma ilustração, mostrar de uma maneira visível, né, como funciona. Então a pessoa vai dizer assim: eu sou liberto. Por que a minha vida não anda? Por que eu não tenho paz? Por que eu não sou feliz? Por que as coisas não se encaixam na minha vida? Sabe por quê? Porque precisa de uma libertação.
necessita-se de um domínio próprio. Conhecereis a verdade vos libertará. Não é libertar só, que nem se fala de maneira muito comum. Não, é uma libertação total. Você acha que tem diferença de um vício para o outro? Tem pessoas que, se ficar sem comer determinado tipo de coisa, ou beber determinado tipo de coisa, a pessoa sente dor de cabeça. É verdade ou não é verdade? Mexe com o organismo dela. Tem pessoas que ainda falam assim: se eu não fizer isso, se eu não tomar isso, se eu não comer aquilo, ou sei lá o que, para mim nada tá bom, não rende a minha vida, enfim, certo? Então é muito importante a libertação na vida da pessoa. A pessoa se encher do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela entende o que é libertação. Libertação é você: eu como arroz, eu gosto de arroz. No Brasil, o arroz está no prato dos brasileiros. Eu como arroz. Mas se naquela semana ou naquele dia não tiver o arroz, eu não consigo comer sem arroz. Tudo que você não consegue ficar sem, caracteriza-se vício. Tudo. Nossa, não tem arroz no meu prato hoje. Você briga, você faz isso, você faz aquilo, você entende? Nossa, o almoço parece, quando se come macarrão, se fala isso, né? Nossa, a gente come macarrão, daqui a pouco está com fome de novo, não é isso? O macarrão não sustenta. E assim vai. Então a libertação é quando você exerce um domínio quê? Um domínio próprio. Quando você atinge esse grau de libertação, de maturidade, de amadurecimento, quando você cresce, aí o corpo, ele não tem como mais ser alimentado por você. Ou seja, o que nós vimos ali, na realidade, não é o encosto bebendo ali, aquele líquido ali, não. É o encosto sugando literalmente a energia dessa pessoa aqui. A energia dessa pessoa aqui. Tá? Então, a atuação dos espíritos, a atuação dos espíritos imundos, dos encostos, como queiram, na vida da pessoa, é que vai norteando ela. Entende? Vai norteando. Aí, o que acontece? Acontece o seguinte: a pessoa, ela não encontra uma resposta. Fala: caramba, por que a minha vida, ela não tem a pessoa é infeliz, entende? A pessoa infeliz, a pessoa, ela só vive assim: se eu pudesse nascer de novo, se eu pudesse mudar a história da minha vida, se eu não sei, não tem crescimento. Ela vive no campo imaginário da suposição, não há nada de concreto. Por quê? Vive alimentando quem? Os encostos. Tá certo? Esse rapaz, ele tinha um pensamento: chegar na sua casa e fazer o quê? Comer uma maçã, esperar a esposa chegar, normal. Mas ele chegou até pegar o quê? A maçã na mão. Até chegou. Mas de repente, o que foi que aconteceu? A entidade que estava ali, o espírito maligno, o encosto ali, levou ele justamente a fazer o descendo. Tá certo? Se eu não fizer, tá bom. Que nem eu volto a falar, hein? Não ficamos pensos, não ficamos desequilibrados, tortuosos. É a droga só. É só bebida alcoólica. Não, por favor. Aquilo que você não ficar sem, aquilo que dirige a sua vida, aquilo que te manipula, aquilo que te norteia, preste bem atenção, é caracterizado um vício. A diferença de um vício para um hábito é que o hábito, você costumeiramente procede daquela maneira.
Mas o dia que não dá para você proceder daquela maneira, é normal, é natural. Não vai mexer com você. Agora, quando mexe com você, quando te traz o desequilíbrio na sua vida, então está caracterizado o vício. E o encosto, ele está se alimentando justamente daquela atitude que você toma, não porque você quer tomar, mas porque uma força espiritual, uma força maior está o quê? Está justamente dirigindo a vida ali da pessoa, tá? Então, enquanto essa libertação não acontece, tá certo? Enquanto essa libertação não acontece, a pessoa fica refém desses espíritos. A atuação do Espírito Santo na vida da pessoa fica limitada. A pessoa, ela luta, ela fala, eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo age na minha vida. Eu falo línguas. Eu profetizo, enfim, ela age dessa maneira. Mas acontece o quê? Acontece que o fruto, o resultado dessa fé que a pessoa tem, que a pessoa professa, que a pessoa diz que tem, ela não, entendeu? Ela não há resultado, entendeu? Ela não há resultado. Por quê? Porque a pessoa ela busca ser feliz, mas ela não consegue bloquear a atuação do encosto na vida dela. Não consegue bloquear, não consegue neutralizar a atuação do encosto. Tá? Então uma pessoa, para falar assim, eu sou liberto. Quando o texto diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar de tudo. De tudo que há nesse mundo, do que é lícito, você pode comer, você pode beber, você pode se divertir. Mas qualquer item que dominar a sua vida torna você refém, torna você culpado. Certo? Então você deve ser um ser livre, um ser sem a influência da atuação desses encostos. Tá? Como eu falei aqui, no caso dessa ilustração nossa, o encosto estava ali para levar esse homem a fazer algo que não queria. Então a atuação do mundo espiritual, ela é real, a atuação dos espíritos malignos, tá? Às vezes você fala assim, a pessoa é sem vergonha porque quer ser, é vagabundo porque quer ser, se envolveu com droga porque foi preso. Não, nada disso, tá? Os espíritos, eles exercem uma influência direta na vida das pessoas. Eles se comunicam com as pessoas, falam ao ouvido das pessoas, desencaminhando as pessoas. Quantas vezes o seu filho chega em casa, o seu familiar chega em casa, quantas vezes o familiar está ali, chega para jantar, para dormir, é verdade ou não é verdade? E de repente o telefone toca, o celular toca, ou não é isso? Chega uma mensagem, chega um telefone, e quantas vezes isso acontece? Não tem força, a pessoa não tem vida própria, tá certo? A pessoa não tem vida própria. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Os meus vizinhos, eu amo todos eles, não tenho problemas com vizinho nenhum, mas eu só converso com eles quando eu quero. Tá me entendendo? Cumprimentar todos os dias, bom dia, boa tarde, mas não necessariamente porque eu saí na rua que eu sou obrigado a ir lá e atender um vizinho. Tá me entendendo? Boa tarde, tudo bem? Se eu quero conversar, eu converso. Se eu não quero, não tem quem me faça conversar. Converso quando eu quero. Eu não posso ser efeito disso. Enquanto você não alcançar um estágio assim, enquanto você não entender que nenhum item dessa terra pode dominar você, nem uma televisão, nem um rádio,
nem um shopping center, nem uma programação de futebol, nem uma programação de novela, nem um café. Poxa, tá cheio de gente aí, ó, somos cheios do Espírito Santo. Se ficar sem tomar café, fica sem paz. Tem ministros que não conseguem nem pregar, tem donas de casa que não conseguem nem começar o serviço se não tomar um pretinho. Que diferença tem? Se não fumar uma pedrinha. Que é isso? Hein, Paulo? Que diferença tem? Por que que bonitinha fica, nossa, eu não consigo nem começar meu serviço se eu não beber um pretinho. Mas veio do Paulo, o outro lá que fala, se eu não fumar minha pedrinha. Bicho, mas o efeito é diferente. Eu não estou falando sobre efeito aqui. Eu estou falando sobre vício, aquilo que domina, aquilo que escraviza, aquilo que norteia. Pessoas que não têm personalidade, os espíritos trabalham, não é verdade? Você está na sua casa, o WhatsApp é acionado. Vem para cá, você não quer ir, mas você vai, porque o Maria vai com as outras. Porque os impostos, direto ou indiretamente, nesse caso indiretamente, mandam uma mensagem. Aí você sai da sua cama, né? Sai Facebook, não tem domínio, é um encosto trabalhando. Quantas vezes eu ouço mães, pais, familiares falar: meu filho estava em casa, minha filha estava em casa, aí veio uma notícia, veio um telefonema chamando para sair, trombou, morreu, foi esfaqueado, levou um tiro. Quantas vezes a pessoa está no lugar que ela não queria? Quantas vezes ela sai de sua casa, muda a sua direção por influências? E na maior das vezes, das partes desses acontecimentos, é a atuação do espírito maligno. Entendeu? Então, libertação quando você tem domínio próprio. Libertação, eu gosto de manhã, eu gosto de levantar, e meu café da manhã é o cafezinho preto. O cafezinho que eu digo assim, é um copo assim, de café preto, e eu gosto de comer o pão, o filão, o pão normal, o pão mesmo, um pouquinho só de margarina. Pronto, acabou. Eu gosto disso, parece que isso me ajuda. Aí acordo eu, não tenho café e não tenho pão. Aí eu já começo a cabeça, entende? Nossa, enquanto não tiver o café, não tiver o pão, não começa o meu dia. Não consigo pregar, não consigo atender ninguém, não consigo orientar, eu não consigo nada. Olha só o que eu estou falando. Aquilo que domina você, hábito, a diferença de um vício para um hábito, você faz, mas o dia que não dá para fazer é natural, é comum, entendeu? Mas não, o dia que não dá para fazer, você vai à loucura. Meu pai, o que vai ser da minha vida? Não tem aquele arroz hoje, não tem um arroz hoje. Nossa, hoje eu não tenho café, hoje eu não tenho não sei o que. Gente, isso vira até briga, vira confusão, entendeu? É por isso que certas pessoas perguntam para mim: bispo, é pecado fumar? Eu digo: não, é claro que não. Tecnicamente não é pecado fumar, é óbvio que não. É claro que de maneira trivial, fumar é um pecado. Que pecado não é fumar? Nenhum. O pecado está, você pega um cigarro. Eu vou fumar um cigarro hoje, eu quero fumar um cigarro. Você vai fumar um cigarro. Fumou um cigarro, acabou. Fumou um cigarro. Quando é amanhã você não fuma cigarro, depois da manhã você não fuma, tá entendendo? Domingo você não fuma. Isso não é pecado. Pecado é o vício em si. Tá entendendo como que é? Eu vou fumar um cigarrinho, não é pecado. O bispo Donizete Pedro, claro que não é pecado. Reafirma, não é. Fumei um cigarrinho. Não é pecado. O bispo diz que não é. Disse e reafirma, não é. Aí quando é de noite, preciso fumar um cigarrinho, não estou tentando ficar sem. Aí o bispo Donizete Pedro diz: é pecado, porque já é vício, já está controlando a sua vida. Bispo, então, nossa, então é aquilo que domina, que te leva a fazer. Eu tenho que fazer. Se eu não fumar um cigarrinho, você não bebeu um cafezinho depois do meu cigarrinho. Agora eu estou bem. Bem até que hora? Até meia hora? Até uma hora? Então, preste bem atenção. Qualquer literatura do mundo,
não proíbe substância nenhuma, hábito nenhum, mas sim o domínio que ele exerce na sua vida. E é óbvio que se você agir de maneira inteligente, você terá hábitos, atitudes, rotinas que vão favorecer não só a sua vida espiritual, como favorecer também a sua vida física. Isso é uma questão até de inteligência. Então você vê que essa noite eu trouxe a você essa orientação, uma libertação total, uma libertação que vai fazer com que os espíritos imundos, encostos, espíritos malignos não tenham influência na sua vida. Você é liberto, eles não se alimentam através de você, não tem como pegar você. Por quê? Porque você é uma pessoa liberta. O apóstolo Paulo disse assim: eu aprendi a ter abundância e aprendi o que também? A ter necessidade. Se tem abundância, tudo bem. Se eu passo por necessidade, a mesma coisa eu aprendi. Eu adquiri esse domínio próprio. Ah, eu viciei ser rico, eu não consigo mais ser pobre. Não tem pessoas que falam assim? Está alimentando os encostos, entende? Mais uma vez, volta a parte em que a pessoa alimenta o encosto através do vício, tá? E nesse caso aqui, pode ser a cerveja, pode ser a pinga, pode ser um cigarro, pode ser um café, pode ser o que for, uma novela, um jogo de futebol, aquilo que você não fica sem, não pausa, aquilo que você não fica sem, aquilo que domina. Por isso, Romanos 6:14 diz assim: agora, o que significa o agora? Para pessoas que entendem estar cheios do Espírito Santo, agora o pecado não tem mais domínio sobre vós. O que é o pecado? O pecado, ele surge quando aquela substância, quando aquela rotina, quando aquele hábito domina a sua vida. Quando domina, então o que acontece? Você passa a alimentar os encostos, certo? Quantas e quantas pessoas alimentam os encostos e não têm noção do que está fazendo? Ah, eu não fico sem chocolate. Ah, se eu não comer o marronzinho, aí já está aquele branquinho. Ah, eu digo que eu não como, quando eu como eu deliro, quando eu como não sei o que tem. Eu também gosto de chocolate, mas vem cá, se você não consegue ficar sem um chocolate, meu amigo, com certeza você está alimentando encosto também. Se não consegue ficar também sem o chocolate, na hora de eu almoçar, na hora de eu jantar, se não tiver uma Coca-Cola, uma coquinha, parece que não é almoço. Aquilo vicia, não é assim que fala? Aquilo vicia. Quando eu estou bebendo aquele negocinho, parece que eu flutuo, não consigo ficar sem. Meu amigo, você está dando Coca-Cola para o encosto, você está alimentando encosto, está dando chocolate para o encosto, seja o que for. A terminologia aqui pouco importa, é aquilo que você não fica sem, entendeu? E como alcança-se essa libertação? É praticando, entendeu? É praticando. Chega numa casa que não serve café, o pessoal toma chá, tome chá. Pô, você tem um vício do cigarro, chega numa casa que não se pratica o hábito do tabaco, fica sem, caramba. O encosto quer se alimentar, lá o encosto atrás lá do homem, o encosto quer se alimentar, não alimenta o encosto não, tem que se alimentar o Espírito Santo, entendeu? Aí tem as obras da carne e as obras do que? Entendeu? Prostituição, o vício da prostituição, entende? O vício, a pessoa vicia prostituir, vicia adulterar, que não consegue ficar sem, entendeu? Não consegue. É isso, entende? Vicia, é um vício. Outra coisa que eu vou falar aqui, tem pessoas que têm o vício da confusão. O vício da confusão, só vive caçando rolo. É porque alguém falou mais alto
com meu filho. O meu filho ninguém fala mais alto. É uma jumentaiada que eu vou falar para vocês, hein? É um povo esquisito, hein? Não olhou para mim. Conversa mais com fulano do que comigo. É verdade ou não é verdade que eu estou falando aqui? As pessoas criam no seu mundo imaginário situações vícios, vivem caçando novo, muda de cidade, muda de local de reunião, muda de emprego, vive mudando, achando que a situação está na vida das pessoas, quando na realidade está na vida da própria pessoa. O vício só rolo, só confusão, não consegue ter paz, não consegue ter libertação. Então essa noite eu espero poder ajudar vocês nessa palestra, mostrando o que significa libertação. Conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. Tá certo? Tudo aquilo que você usa a expressão, não consigo ficar sem isso, é uma porta espiritual aberta na sua vida, pelo qual o encosto está sendo alimentado. Tem que tomar cuidado, não pode, entendeu? Nossa, hoje tem um jogo, se eu perder aquele jogo. E tem pessoas que, se perder o jogo, parece que a noite para ela não é a mesma, né? Outro dia não é a mesma coisa. Entendeu como que é? É o vício. Então, você pode fazer de tudo que tem nessa terra aqui, dentro daquilo que é viável, daquilo que é permitido, daquilo que é a sua realidade. Mas você não pode permitir que nada dessas coisas venha dominar o quê? A sua vida. Tá certo? Tem pessoas que até para comer alimentam o encosto. Tem que pôr o arroz desse lado, tem que pôr o feijão desse lado, a mistura tem que estar aqui, não pode sujar o arroz, a salada não pode tocar no caldo do feijão. Meu amigo, vai aprender a ser gente, por favor. É um trabalho, não é trabalho não, tá entendendo? Tem que estar tudo certinho. Eu vou até falar nesse vídeo aqui, eu conheci uma pessoa que a família gostava muito de comer peixe, mas na hora de fritar a tal da manjuba, o peixe não podia entortar. Entendeu? Quando aquele peixe entortava, o encosto já entrava no peixe e já entrava na pessoa que não queria que entortava a manjuba ou o peixe. Vocês estão me entendendo? Bispo, mas isso é um ser enjoado. Não é só enjoado, não. Se a pessoa não consegue comer uma manjuba frita porque ela entortou, é um vício. Vício do quê? De comer a manjuba reta. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Então esse vício deixou de ser hábito. Aquilo que traz confusão, aquilo que te perturba, traz perturbação psicológica, mental, é o quê? É uma porta pelo qual os encostos estão. Esse rapaz aí, trabalhador, vida social legal, chegou do emprego, hoje eu vou comer uma maçã. Hoje eu não vou beber uma cerveja, vou comer uma maçã. Hoje eu não vou tomar café, vou tomar chá. Hoje eu não vou dormir nesse canto, vou dormir no outro canto. Hoje eu não vou fazer isso. Ele veio decidido, mas o encosto disse: não, senhor, quem manda em você sou eu. Quem disse que você não vai fazer aquilo que você faz todos os dias? Vai ter que fazer. E por quê? O encosto se alimenta do chamado vício, independentemente qual seja. Tá certo? O crack, por exemplo, a pedra. A pessoa começa a fumar o crack e ela já vai para o crack com uma possessão psicológica. O demônio possui o psicológico da pessoa. Por quê? A fama experimentou crack a primeira, a segunda, ou a terceira, ou a quarta vez, ou a quinta, porque tem gente também que demora sem experimento para tentar se viciar no crack e não vicia também. Existe isso também, tá? Não é todo mundo não. A pessoa fraca espiritualmente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Tem pessoas que é verdadeira Maria vai com as outras. Quem conhece o provérbio da Maria, ditado da Maria vai com as outras? Não tem esse ditado? Você é Maria vai com as outras. Por quê? Porque a mãe de Alchua,
ela levantou e quis ir ao sepulcro, certo? E tinha outras Maria lá, elas nem estavam pensando. Mas quando ela viu que Maria, mãe do mestre, ia ao sepulcro, ela falou: nós também vamos. Então Maria, elas também chamavam Maria, então Maria vai com as outras Maria, tá certo? E aí pegou esse ditado aí, tá entendendo? Então, o que acontece? É por isso que tem esse ditado aí. Então a pessoa, na realidade, ela recebe essas influências. Elas são literalmente o quê? Dominadas. Trazem confusão. Vai muito pelo que os outros falam, entende? E aí a pessoa vai pro crack. Se a Rede Globo de televisão, ainda que está sendo filmado, não tem problema, eu vou falar aqui. Se a Rede Globo mostrar assim, ó, sabão barro, sabão terra, se lançar uma caixa de sabão chamada assim, ó, sabão terra ou sabão barro, e colocar um reclame comercial lá, daquele sabão limpando tudo, as donas de casa com certeza vão começar a procurar isso no mercado, vai ou não vai? Tem sabão barro? Tem o sabão terra? Tem o sabão não sei o quê? Tem o sabão não sei o quê? Por quê? O ser humano ele é fácil de ser influenciado. Então o encosto, sabendo disso, já fica na cabeça do cara assim, ó: ô garoto, o dia que você experimentar crack, vai ser só uma pedra, hein? E você já está viciado. O cara nunca fumou crack, mas já põe aqui na cabeça. Quando ele chega lá para comprar a primeira pedra de crack dele, ele já chega e fala assim: nossa, antes de eu fumar, eu já tomei doidão. Não é desse jeito? Tem pessoas que bebe, chega perto de um copo de vinho, é verdade ou não é verdade? Experimenta, só experimenta, mas só de ouvir os outros falar: eu experimentei, eu já estou tonto. Gente, tecnicamente, tem coisas que são impossíveis, que não é natural, não é normal, não faz parte da regra geral. Existe ali uma influência. Para num lugar e fica olhando para cima, o que vai acontecer? Para numa esquina e fica olhando para cima. Não, mas vai acontecer o quê? Vai vir um de moto, vai parar. Vai vir um de bicicleta, vai parar. É verdade ou não é verdade? Outro vai vir, vai parar. E vai todo mundo parando. Não tem domínio próprio, tá entendendo como que é? E vai parando. Daqui a pouco é aquela multidão. E a pessoa que começou, mas é verdade ou não é verdade? E a pessoa que começou aquilo vai embora, né? Vai para casa, tomar banho, sei lá, para a escola, e aquela multidão vai ficar ali. Aí começa as conversas: não, tinha um cara ali que estava vendo um negócio, é verdade ou não é? Viu um dragão. Não, mas era um avião que estava caindo. Não, tinha um negócio lá. E aí vai, cria-se tudo. Por quê? Falta de personalidade. Então, o encosto, o mal, tá me entendendo? Ele trabalha no psicológico da pessoa. Se você não tomar isso, vai te fazer mal. Eu não sou profissional da área, e até entendo que se a pessoa ficar sem tomar café um dia ou dois, em decorrência do hábito, o seu corpo biológico está influenciado por aquela substância. Sentirá, óbvio, natural, matemático, lógico, a falta. Mas eu quero dizer que com 2, 3, 4 dias, 10 dias, isso passa. Isso chama-se libertação. Mas não, não tem meu pretinho. Eu sou cheio do Espírito Santo, expulso o demônio, não fumo crack, nem bebo cerveja, eu recebi minha libertação, tem um monte de anjo do meu lado, eu sou forte, aqui em casa não tem pó de café, aqui em casa não tem pó. Aí vai no vizinho: por favor, me dá uma xicrinha de café, não estou aguentando, eu estou quase morrendo, estou quase possuído, estou quase matando alguém por causa dessa xícara de café. Isso é libertação? Isso é libertação? Se eu não tomar uma branquinha, uma Jamel, uma Confel, se eu não tomar uma caçulinha, uma 21, uma 76, uma 666, vamos falar assim, se eu não tomar uma dessa, eu não consigo almoçar. Eu sou macho, hein?
Eu sou macho, eu sou terrível. Nossa, eu mato 10. Mas se eu não tomar um negocinho e não consigo almoçar, sorta essa tranqueira para você ver num deserto sem essa branquinha, para ver se ele não vai comer camelo morto depois de 4 dias, na hora que a fome apertar mesmo. É claro que come, mas o encosto fica ali. Chegou a hora de tomar branquinha, e eu lá atrás, eu preciso me alimentar dessa energia do vício. Aí a pessoa vai e toma a branquinha, seja vermelhinha, entendeu? Seja Coca-Cola, seja o cigarro, seja crack, seja maconha, seja o que for. O Espírito Santo na sua vida tem que ser todo suficiente para que você, não fique, por exemplo, refém, entende? Tem que se fazer tudo que se tem, óbvio, que controla a sua vida, entendeu? Tudo controla a sua vida. Nós vamos fazer uma ministração aqui essa noite. Vamos invocar o Espírito Santo, a manifestação dele, da energia positiva, da luz. Mas o que vai acontecer? Você tem que levar essa mensagem para sua casa e praticar. Nossa, bispo, isso aqui está dominando a minha vida. Não vai dominar mais, entendeu? Tem pessoas que não conseguem fazer um passeio no shopping center por causa da influência dos espíritos. Sabiam disso? A pessoa fala assim: eu vou passear no shopping, eu vou passear num lugar sem o quê? Sem dinheiro. Eu vou olhar com o olho não é isso? Eu vou olhar com o olho e eu vou lamber com a testa. É lamber com a testa que fala? Lamber com a testa, é isso? Primeiro, testa não tem língua. Eu não entendo isso até hoje, porque fala olhar com o olho e lamber com a testa. Mas o que eu vou fazer num lugar desse se eu não tenho dinheiro? Escuta aqui, morto de fome. Você está pelado. Se você não for no shopping não comprar, então você vai morrer de fome. Você não tem roupa para vestir. Tudo que você precisa está no shopping. Você não consegue ir no shopping center, andar, divertir, olhar uma vitrina. Que libertação que você tem, meu amigo? Que libertação que você tem? Não, eu não vou. Prefiro ficar aqui na minha calçada, porque pelo menos aqui eu fico vendo o muro. Aqui não tem nada para comprar. O Espírito Santo é tão bom que não vai deixar nem passar o carro do churro, nem do algodão doce, e nem da melancia, e nem do abacaxi, e não vai passar nem uma vizinha chupando um sorvete. Então eu vou estar protegido aqui, porque eu não tenho dinheiro. Então é por isso que eu não vou no shopping. Isso é libertação, senhores e senhoras? Por favor. Uma pessoa dessa está pronta para encarar o mundo espiritual? Não consegue se deparar diante de uma vitrine? Até o cachorro, quando chega naqueles lugares que estão assando os frangos, não é verdade? Chamada televisão do cachorro, né, Paulo? O cachorro fica ali, ele se controla, ele baba, não é isso? Ele lembre o olho, lembre a testa, lembre o pé, lembre tudo, né? Mas ele resiste, ele não quebra nada, ele vai embora depois. E olha que não sai lombriga pelo nariz dele. Alguém já ouviu falar que um cachorro morreu de lombriga? Alguém já viu, por favor? Alguém aqui já viu um cachorro morrer porque soltou lombriga? Alguém já ouviu? Soltou lombriga pela orelha, pela costela. Gente, tudo é porque você fala: não, eu não vou no shopping. Porque se eu olhar aquelas vitrines, aquelas roupas, aquelas botas, aqueles casacos, aqueles sobretudo, sobre bato, sobre capeta, sobre demônios, sobre sei lá o quê. Se eu olhar aquele sorvete, aquele pessoal comendo, se eu olhar aquilo, aqueles celulares, os smartphones, os iPads, se eu olhar aquilo, como eu não tenho dinheiro para comprar, vai me sair uma lombriga pelo nariz. É a primeira que vai sair. Mas eu vou resistir, eu levo uns algodãozinhos, colocar assim que elas não saem pelo nariz. Mas aí vai sair pelos ouvidos. Mas eu também vou tampar os ouvidos. Mas vai sair pela boca. Eu vou até parar por aqui para não falar o que não deve ser falado aqui. Está entendendo? Então, falta de controle, falta de domínio próprio. Vive alimentando
desnecessário, não tem autocontrole, não tem domínio. É o que aconteceu com esse rapaz. O rapaz, na nossa matéria, foi para casa para comer uma maçã. Ele falou: vou comer uma maçã, vou assistir um jornal, depois eu vou esperar minha esposa chegar, e depois nós vamos conversar um pouquinho, vamos fazer o lepo-lepo ou não vamos fazer, e ou nós vamos dormir, ou vamos para a vigília, faça o que quiser. O dia que eu rodar essa matéria na íntegra, vocês vão ver o final que esse rapaz teve. Está entendendo? O final que ele teve. Na sequência da matéria, nós vamos, na próxima oportunidade, vamos mostrar o final que ele teve. Voltando, quantas vezes você chega em casa, seu filho, você chega com um objetivo, não é verdade ou não? Mas aí o telefone toca, o amigo chega, está me entendendo? Gente, deixa eu falar outra coisa para vocês aqui, que é um dever meu orientar, ensinar. Quantas vezes uma pessoa está na sua casa, escuta o que eu vou falar aqui, quantas vezes a pessoa está na sua casa e a pessoa despede de você, certo? Ah, eu tenho que ir embora porque eu preciso ir, não posso atrasar, e a pessoa fala isso com você e sai no portão, certo? E quantas horas ela fica no portão lá? Isso é do Espírito Santo? Isso é normal? Não, eu preciso ir embora, dá vontade de você empurrar, é verdade ou não é? Dá vontade de você falar, vai, mas a pessoa fica mais ali no portão, despedindo de você, né? E falando assim, não, eu tenho que ir. E você fica ali, passa a sua tarde, né? Chega à noite e a pessoa está ali despedindo de você. A senhora concorda ou não é verdade? Isso é natural? Isso é normal? Gente, eu estou falando aqui sobre os encostos que se alimentam de energia. Quantas vezes você fala assim, não, hoje eu vou desenrolar o meu dia? É verdade ou não é? Mas você sofre, os encostos sabem que pode roubar energia fácil de você. Aí vem aquela pessoa e ela para você, ela fala assim para você, bom dia. Tem pessoas que quando fala bom dia pra gente, arrepia tudo, não arrepia? Porque você sabe que não vai ficar no bom dia, né? Bom dia! Você viu o avião que caiu? Sim ou não? Caiu um avião na Indonésia. Eu estou falando isso porque eu tenho medo de andar de avião, porque um tio meu também tem medo. É porque eu acho que vai cair um avião também. Gasta uma hora e meia sua. É verdade ou não é verdade que eu estou falando? E toda a sua energia vai embora. Toda a energia vai, porque você passa raiva, você não quer ser mal educado com a pessoa, é verdade ou não é verdade? E você está alimentando o encosto ali. Sabe que jeito que eu faço com essas pessoas? Em alta e bom som? Oh, me desculpa, mas eu não posso ouvir essa história agora. Me desculpa, outra hora nós conversamos. Faço, pode ter 100 anos, pode ter 2 anos de idade, está entendendo? Tem hora que você tem que agir, senão você vai viver alimentando os encostos por aí. Não tem personalidade. Se você não tem personalidade, você não vai chegar a lugar nenhum. As pessoas não te respeitam. Entende como que é? É assim que funciona. Seja o lugar que for. É o dia que você fala assim, não, hoje meu dia tem que render. É verdade ou não é? Não, hoje meu dia tem que render. Os encostos falam assim, quero ver. Aí vem o primeiro e diz, boa tarde. Acabou, seu dia já não vai lá para lugar nenhum. Esse rapaz chegou em casa com vontade de comer uma maçã, uma fruta, um sorvete. Olha o fim que ele teve, o que o encosto quis. Aí teu neto chega em casa e diz assim, vovó, faz um bolinho de fubá, gostoso para eu comer, vovó. Aí você vai, não é isso? Pega a farinha, começa a fazer o bolinho pro seu neto. Aí o WhatsApp faz assim, ó. É verdade ou não? Ele olha no WhatsApp e está o encosto lá no coleguinha dele. Ah, vem aqui para a esquina, vamos ficar aqui um pouquinho. É verdade ou não é verdade? O seu neto sai, porque quando o WhatsApp chama, quando o Facebook chama, quando o celular toca, quando o SMS chega, sabe o que acontece? Fala mais forte do que tudo que existe dentro do lar. O calor, o chuveiro quente, é verdade ou não é?
o conforto, a segurança. Isso não é isso. Isso é um vício. Pessoa que não consegue dizer um não no WhatsApp, no Facebook, no celular, no SMS, é pessoas viciadas. Pessoas que vivem alimentando os encostos. A pessoa chega em casa e fala assim: vou colocar meu traseiro um pouco que hoje eu ando o dia inteiro. Aí a pessoa chega e coloca o traseiro. Antes de relar na cadeira, no sofá, na poltrona, numa lata, seja onde for, vem a mensagem, vem o telefonema. A pessoa só faz assim: pensei que eu ia sentar, tenho que sair de novo. É verdade ou não é verdade? É assim que funciona. Tá? A atuação do encosto. O que eu vou falar agora não tem muito a ver com a matéria, mas tem tudo a ver também. Você chega em casa com vontade de dizer para sua esposa: eu te amo, ou para o seu esposo: como que eu te amo. É verdade ou não é verdade? Aí quando você chega no portão, o que acontece? Quando a pessoa se apresenta perto de você, você faz tudo o contrário. É isso ou não é isso? Todo aquele pensamento bom, toda aquela coisa bonita foi-se embora. O que aconteceu? A energia negativa, ela foi o quê? Transmitida na sua vida. Então, você não fala o que você quer, você não age do jeito que você queria agir, você é manipulado, você é controlado. Falta do quê? Falta de libertação. Nós vamos ministrar agora, vamos invocar o Espírito Santo, vamos pedir a ajuda dele na nossa vida, mas cientes do quê? Cientes da responsabilidade da libertação. Antes da ministração, quero mostrar mais um vídeo para vocês verem o que é o mundo espiritual. É um vídeo interessante. Quero que você vá para a sua casa, que você saia por aquela porta, entendendo um pouco mais da realidade do mundo espiritual. O mal, as coisas ruins, a energia negativa, ela é real, tá? Nós vivemos num país que é o Brasil. O que acontece? O Brasil é um país novo, né? A partir de 1500. Então o Brasil, a nível espiritual, é parado, não há grandes acontecimentos. Quando fala que alguém sumiu um caroço, que alguém foi curado de um câncer, nossa, que grande milagre. Mas se você for para os países africanos, a manifestação do poder sobrenatural, tanto do lado do Espírito Santo quanto dos espíritos ruins, é gigantesca. Olha esse vídeo aqui para você ver. Já põe naquela parte, Paulo, que o negócio está pegando mesmo. Acompanhe essa matéria para vocês verem que coisa interessante. Muito bem. Isso. Aqui nós temos. Coloca os dois para eu poder mostrar. Tudo bem. Quero mostrar um pouco aqui. Isso aqui não é montagem, isso aqui é real, né? O que aconteceu. Esses três aí são três pessoas que mexem com magia negra, que mexem com poderes. Usa espíritos, né? A força dos espíritos, não do Espírito Santo, tá? Do outro lado tem um líder espiritual. O líder espiritual está falando assim: eu quero ajudar vocês, eu quero proteger vocês. Chegou aqueles três dizendo assim: nós também temos poderes espirituais. Aí começou a se ver quem tinha mais poder. Acompanhe a matéria agora. Olha lá, o de lá joga para cá, o de cá quase entorta, porque o trem vem, chama-se energia, isso aí, poder. Aí ele vai e lança também, aí derruba um da banda de lá. Aí o de lá recebe uma ajuda, né? Tá certo? Dá uma recuperada, porque levou uma bordoada agora, tá entendendo? Levou uma bordoada, eles se preparam ali, os encostos ali, né? Reunindo energia, reunindo força, e vem para atacar de novo. Eles lançam, o de cá fica com o pé só, mas se mantém em pé, tá certo? Eu acho um absurdo. E ele vai agora e lança com violência lá e joga os três. Tá bom, e aí tá ótimo.
Então tá bom. Isso chama-se energia. É assim que funcionam as coisas. Então, se você não tem um mínimo de energia suficiente, de poder do Espírito Santo, se você não tem convicção, certeza, se isso não é um fato na sua vida, então aqueles que têm energia negativa lançam na sua vida e acontece o quê? Vai pegando, entendeu? Vai te destruindo, vai te possuindo. E essa energia negativa, que é uma realidade, começa a trabalhar na vida da pessoa, tá? Aí não adianta trocar de cidade, trocar de casamento, não adianta trocar de empresa, de firma, de nome, de cor, não adianta trocar de nada. Quando na verdade o que a pessoa precisa, necessita, é cumprir com um mandamento que diz assim: enchei-vos do Espírito Santo, certo? Só uma pergunta só. Por favor. Mas eu dá livre-arbítrio, né? Como assim? A pessoa que dá o que ela quiser fazer. É, exato. E ele não manda ninguém procurar confusão na porta de ninguém, da religião A, da religião B. É. E aqui teve um fato aqui, não sei quem é a pessoa, Sim. mas o comentário foi forte. É. Com os 3 pastorinhos, centro espírita aí. E a coisa Foi o foi. espírito de cada um, foi os caras Não se faz isso, né? Aí já. É que nem muitas vezes, eu estava falando com o senhor, a gente direto. Primeira vez que eu fui pro monte, um pessoal já mais antigo e tinha uma rapaziada junto, foi lá, chutou, tinha um pessoal fazendo trabalho, entendeu? Chutou, e isso aí tá caçando problema. Aí já é uma falta de. Aí já é falta de inteligência, aí já é falta de tudo. Esses dias eu estava trazendo um rapaz para trabalhar comigo, aí estava estudando a rapaziadinha da igreja que eu conversei com ela. Sim. A gente vai lá construir, não sei o que, trabalho, não sei o que, Eu falei assim, vocês acham que vocês estão bem revestidos para fazer isso? Entendeu? Ou até levar um lugar para casa se estiver bem revestido. É claro. Acho que a pessoa deve mostrar a sua força espiritual curando, libertando, né? Ajudando, perdoando acima de tudo. Agora ficar caçando. Não se faz isso de jeito nenhum. Tá entendendo? Tanto é que eu já falei para vocês que um amigo foi expelir um demônio, expulsar um espírito ruim, e ele estava lá, né, exagerando um pouco e levantou a mão e relou no fio desencapado e recebeu uma. Aí ele disse: sai dele. A hora que a energia veio, né, ele sai de mim também. Falta de convicção, falta de tudo, né? Quer dizer, expulsando, sai dele, sai de mim também. Não é por aí, né? Gente, vocês entenderam? Dê uma salva de palmas, por favor. Então essa é a ajuda que eu ofereci essa noite, mostrando que o Espírito Santo na sua vida é poderoso, é todo suficiente, é capaz, tá, de te ajudar, de auxiliar em todas as áreas. Eu quero essa noite encerrar a nossa palestra fazendo mais uma vez a intercessão em favor das pessoas que estão no nosso mural, tá certo? Eu queria que nós nesse momento esquecêssemos um pouco de nós aqui e a gente pudesse interceder mais uma vez por aqueles que estão nos presídios, nos hospitais, refém das drogas, nas esquinas, nas sarjetas, nas casas de recuperações, que estão nos lares, no trabalho, pessoas que precisam de ajuda. Eu quero neste momento que o Paulo colocasse lá para nós, Paulo, o mural mais uma vez, e nós vamos sacrificar esses minutos finais aqui em benefício dessas pessoas, porque acredito literalmente na transformação dessas pessoas, na recuperação delas. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acredito muito no poder de uma avó, de um avô, de uma mãe, sabe? De um familiar. Essa força grande que parte desses familiares, dessas pessoas, é superior ao mal que está lá fora. Essa é a minha fé, essa é a minha crença. É assim que eu imagino, é assim que eu mentalizo. Então nós vamos fazer isso agora, tá bom? Eu quero que vocês coloquem de pé agora, por favor. Nós vamos ali acompanhar agora o nosso telão ali. Aqui são algumas pessoas, né, que estão recebendo aí
essa oração, essa intercessão. Pode aumentar. Então, mais uma vez eu quero dizer a você, não importa o que o seu familiar está passando, não importa onde